E aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, depende do horário que você estiver vendo esse vídeo, né? Bem, meu nome é Cairo Lopes, sou professor da área de concurso, sou escrivão de polícia também, e vou falar agora para vocês um pouquinho sobre imputabilidade e inimputabilidade penal. Parece um assunto simples, parece tranquilo, mas esse vídeo aqui é para você esclarecer algumas dúvidas. O intuito dele é de ser bem rápido e também para pessoas que têm um pouco de dificuldade, está começando agora no direito, vai poder sanar todas as dúvidas com esses pequenos vídeos que eu vou estar falando de acordo com os assuntos, tá joia? Antes de tudo, inscreve aí no canal, deve estar por aqui embaixo em algum lugar, Cairo Lopes, e no Instagram também, Cairo Lopes 1, tá? Com K, esquece não. Vamos lá. Imputabilidade. Imputabilidade significa o quê? É aquela pessoa a quem você pode imputar algo. No caso penal, o que a gente poderia imputar? Um crime. Quem são essas pessoas? Regra em geral, maior de 18 anos. Só isso? Não. Elas têm que estar com a capacidade plena mental. Ela tem que ter discernimento total daquilo que ela está fazendo. Ou seja, eu e você, nós estamos aqui. Se você é menor de 18 anos, não, né? E você, no caso, seria inimputável. Mas beleza, já entendemos o que é isso. Eu quero que vocês anotem uma coisa aí, ó. Imputabilidade é um dos elementos da culpabilidade. Anote isso aí. Mas o que é isso? Isso eu vou explicar em outro vídeo logo depois, tá bom? Mas já anote isso aí que pode cair na sua prova. Beleza, mas quem são os inimputáveis? Que a gente sabe que quem é imputável é aquela pessoa que pode você imputar algo, no caso, vamos dizer, um crime. Mas existem os inimputáveis. Inimputáveis é o contrário, é aquele que você não pode imputar. Exemplo, menor de 18 anos. Você nunca pode imputar um crime para ele, então ele é inimputável. Só ele? Não. Às vezes a pessoa é maior de idade, mas ela tem uma debilidade mental. Então essa debilidade faz com que, de uma forma às vezes momentânea, ou de uma forma completa, ele não consegue discernir aquilo que ele está fazendo. Então você não vai imputar uma pena por um crime para ele. Ah, como é que faz esse cara? Não, ele vai sofrer umas outras sanções. Ele não vai ser preso, mas ele vai sofrer talvez uma medida de segurança. Se for menor de idade, ele sofre uma medida socioeducativa. Vai ser punido? De uma certa forma você entende que sim, mas ele não vai ser imputado um crime, uma pena, uma prisão, por exemplo. Você não pode fazer isso nunca. Ele vai sofrer outros tipos de medidas, certo? Mas eu quero que vocês anotem aqui os artigos interessantíssimos. Em relação aos menores de idade, que são os menores de 18 anos, anote aí. No Estatuto da Criança e do Adolescente, é o artigo 104. Ele vai dizer que os inimputáveis são os menores de 18 anos, certo? Ok. Então até aí a gente está... Anota outro artigo também. Artigo 26 do Código de Processo Penal. Ele fala outra coisa, ele diz o seguinte, que são inteiramente incapazes, ou seja, inteiramente, entenda isso, incapazes de discernir o ato, ou seja, você não pode imputar um crime para eles, as pessoas que no momento da ação ou da omissão, ele tem inteira incapacidade de discernir o ato que ele está fazendo. Imagina uma pessoa que tem uma debilidade mental muito grande e aí ele não consegue entender nada que ele está fazendo, ele vai lá e mata alguém. Ele é considerado inimputável. Ele vai sofrer medida, sim, uma medida de segurança, mas você não vai nunca prender ele e fazer com que ele cumpra uma pena de prisão, uma pena restritiva de liberdade. Ok? Esse é o artigo 26 nosso, é o caput, é o início. Só que diz o seguinte, tem pessoas que às vezes eles não têm uma plena capacidade, mas eles têm incapacidade, mas ele consegue discernir um pouco. Ou seja, alguma coisa ele entende do que ele está fazendo, mas ele foi considerado uma pessoa com debilidade mental. O que acontece? Esse cara, ele vai ser punido sim, só que ele vai ter uma redução de 1/3 até 2/3 da sua pena por conta desse fato. Ou seja, o cara cometeu um crime, mas ele não estava no momento assim, não é no momento legal da vida dele, ele tem uma debilidade mental que fez com que ele, de certa forma, ele ocasionasse aquele dano. Ou seja, cometesse aquele crime, só que de uma forma reduzida e não completamente incapaz. Anote aí também. Outra coisa, artigo 27, menor de 18 anos. Lembra do artigo 104 que eu falei para vocês? Ó,
O artigo 27 do Código de Processo Penal também está falando a mesma coisa, que os menores de 18 anos, você não vai imputar crime para ele. É um outro caso, você vai para o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o artigo 28 tem um negócio interessante também. Ele fala o seguinte: não exclui a imputabilidade, ou seja, você ainda, aí ele vai sofrer sim a pena, ele vai sofrer sim o crime, ele vai ser imputado sim o crime. A pessoa que está embriagada de uma forma culposa ou voluntária, o cara chapou porque ele quis, ou de uma forma, vamos dizer que ele sem querer querendo, que já é uma questão de culpa, só que aí é outro caso, seria por imprudência, imperícia, negligência. O cara chapou, aí o que acontece? Ele vai e comete um crime. De certa forma, ele estava consciente do que ele estava fazendo. Imputa para ele o crime. Certo? Ele não vai conseguir através disso dizer, eu não tive consciência. Ele pode não ter consciência, mas ele sabia que ele chapou o coco aquela hora. Mas o parágrafo 1º do artigo 28 fala sobre o que? Se a embriaguez for, ou seja, assim, ela não for completa, vamos dizer o seguinte, vamos pegar outro caso aqui. Se ela não for voluntária, a pessoa ela foi embriagada de uma forma, um ato fortuito, de uma força maior, por exemplo, se a pessoa, ela sem saber, alguém ingeriu álcool, ou ingeriu de uma forma grande, uma droga, e a pessoa ingeriu aquilo, ela cometeu um crime, ela teve culpa nessa situação? Não. Aí nesse caso você não vai imputar para ele um crime. Mas se ele foi daquela forma, mas vamos dizer assim, ele tudo bem, alguém involuntariamente colocou uma droguinha, alguma coisa na bebida dele, e ele tomou, mas mesmo assim estava meio consciente daquilo que ele estava fazendo. Aí você tem aquela redução de 1/3 a 2/3. Resumindo, vamos resumir isso aqui. Imputabilidade: maior de 18 anos, plenamente capaz. Inimputável: a pessoa que é menor de idade ou tem debilidade mental. Se ela tiver uma debilidade mental parcial, também você tem uma redução daquela pena, mas você não deixa de imputar um crime para ele. E tem o caso da embriaguez também. Se o cara bebeu porque ele quis ou de uma forma culposa, crime do mesmo jeito. Agora, se foi por um caso fortuito, alguém falar ingeriu uma droga, alguma coisa, e ele tomou e não sabia, ele estava plenamente, ele não estava capaz de nada, não sabia nada que ele estava fazendo, não induz o crime, não imputa o crime. Mas se ele tiver uma parcialidade acima daquilo, ele saber parcialmente o que está fazendo, também imputa uma pena parcial, no caso a redução de 1/3 a 2/3 da mesma forma. Ok? Esse vídeo aqui são umas dicas para vocês não esquecerem, tá bom? Qualquer coisa me chama aí, estou à disposição de vocês e até mais, galera.